Bom, Já tá. inicialmente eu gostaria de agradecer à professora Patrícia pelo convite, né, de poder participar da segunda semana do meio ambiente e aos demais organizadores desse evento, né, por essa oportunidade. Eu vou falar um pouco do uso dos recursos naturais baseado no conceito de biorefinaria. E para isso, antes a gente vai falar um pouco de biorefinaria, né? Então, o conceito de biorefinaria surgiu no final da década de 1990, em meio à escassez de combustíveis fósseis e rumores de que o petróleo iria acabar. Nesse mesmo período, a biomassa começa a ser mais valorizada, né? E torna-se mais frequente o seu uso como matéria-prima renovável para a produção de produtos como, por exemplo, plásticos, biosurfactantes e principalmente o biocombustível. É comum a gente pensar no conceito de biorefinaria análogo ao da refinaria, visto que ambas têm o objetivo de fracionar a matéria-prima para a obtenção de produtos e coprodutos de elevado valor comercial. A biorefinaria tem vários conceitos, geralmente eles são similares entre si, né? Eu trouxe aqui para vocês o conceito de biorefinaria de acordo com o International Energy Agency, em sua TESC 42, que define a biorefinaria como processamento sustentável de biomassa em um espectro de produtos de base biológica e bioenergia, onde a gente tem a definição de biomassa, que é todo material orgânico advindo de plantas, animais, bem como grande parte dos dejetos urbanos e industriais. Aqui eu trago para vocês algumas das principais diferenças entre biorefinaria e refinaria. Na biorefinaria, a matéria-prima é bastante heterogênea. Já na refinaria, ela é relativamente homogênea. Na biorefinaria, pode ter uma combinação de processos, né, de naturezas distintas, como o termoquímico, químico, o bioquímico, que podem ser utilizados individualmente ou em combinação. Já na refinaria, a maior parte dos processos são físico-químicos. Na biorefinaria, a geração de produtos intermediários em escala comercial é pouca, né? Já na refinaria, a geração desses intermediários em escala comercial é bem maior. Na biorefinaria, né, o processamento primário da matéria-prima gera produtos intermediários que podem ser destinados à produção de um mesmo produto ou de produtos distintos. E a refinaria, né, o processamento primário da matéria-prima gera produtos diferenciados. Bom, a matéria-prima, a biorefinaria, ela pode ser classificada de vários aspectos. Alguns classificam quanto à matéria-prima, né, que aí são chamadas biorefinaria verde, ou integral de colheita, biorefinaria lignocellulósica ou biorefinaria marinha. Também pode ser quanto à tecnologia, se é bioquímica, se é termoquímica. Quanto ao estado da tecnologia da plataforma, né, elas podem ser uma biorefinaria convencional, uma biorefinaria avançada ou uma biorefinaria de primeira e segunda geração. E aí a gente tem aqui do ladinho a foto da nossa cana-de-açúcar, né? Que a gente tem o bioetanol, que ele se enquadra nessas duas gerações. Inicialmente ele foi obtido através da primeira geração, mas com o avanço de tecnologia, pesquisas, ele também agora é na segunda geração. Mais adiante eu falo um pouquinho melhor sobre essa parte. As biorrefinarias também podem ser classificadas quanto ao produto principal, se é etanol, se é biodiesel,
aos produtos intermediários, né, gás de síntese, açúcar, lignina. E também podem ser, existem outras classificações, né, mas também tem essa classificação de primeira, segunda e terceira fase. Na primeira fase, o sistema de alimentação é feito por apenas uma matéria-prima que originalmente se destinava à alimentação, se destina à alimentação, né? A fábrica tem uma capacidade fixa de processamento e produz uma quantidade também limitada, né, fixa de produtos, sem flexibilidade de processamento. Um exemplo é a soja para o biodiesel. Na segunda fase, a biorefinaria também utiliza só uma matéria-prima, que também é destinada inicialmente para alimentação, mas nesta fase a planta já tem uma flexibilidade maior para a produção de produtos finais, como para a obtenção de amido, um xarope de milho com alto teor de frutose e óleo de milho. Na terceira fase, a planta já é capaz de processar diferentes tipos de biomassa, né? Combinar tecnologias de processamento e, consequentemente, são aptas a gerar uma ampla variedade de produtos. Tá? Como exemplo, nós podemos citar a Suzano, que agora também é dona da fibra, né? Que antes de 2016, a Suzano já tinha uma planta piloto no Canadá, né? Para a obtenção de produtos derivados de lignina. Então, a partir de 2016, já começou a implantação da planta, já está em funcionamento aqui no Brasil, né? E operando em escala industrial para o processamento da lignina, e cujos produtos à base desse polímero são chamados de ecolig. Elas podem ser usadas em adesivos compensados de madeira, né, na produção de imóveis, borracha de pneu, mangueiras industriais e além de termoplásticos, também como em forma de termoplásticos, né, na produção de tubetes para as mudas de eucalipto. E aí vem ao encontro, né, da filosofia de biorefinaria, que é fechar os ciclos, né? Então, eles têm a possibilidade de, a partir da lignina, eles mesmos produzirem os tubetes que vão ser utilizados nas mudas lá na área de plantio deles. Então, eles têm uma diminuição nos custos, né? E aproveitam a lignina, que no processo de celulose e pulpação, esse polímero fica como resíduo do processo, né? Então, durante muito tempo, esse resíduo é negligenciado, né? E pouco a pouco ele está sendo valorizado. Ainda sobre, segundo informações da Suzano, né, em 2006 foi aprovado pelo CNPq o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biorefinaria do Eucalipto e da Cana-de-Açúcar, com recursos recebidos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O setor pôde fazer pesquisas em florestas e também na área do açúcar e do álcool, né, para numa maior amplitude, reduzindo tempo e custos operacionais. Esse processo todo envolveu várias universidades, né, como a Universidade de Minas Gerais, de Lavras, a Viçosa, a USP de Lorena, a Embrapa Energia, a Petrobras e a Fibre. Então, isso nos mostra que o estudo, né, em conjunto, avança muito mais rápido e frutifica muito melhor, né? A gente tem respostas mais imediatas. Bom,
Eu falei ali de biomassa, né? E principalmente a biomassa lignocelulósica. O que é essa biomassa, né? É todo material que tem na sua estrutura, né? Os compostos de celulose, hemicelulose e lignina, né? Esses compostos fazem parte da parede celular, né, da planta. E como a gente pode ver aqui nessa tabela, aqui a gente tem o eucaliptus, que é uma folhosa, aqui também são folhosas, mas a fonte não me diz qual tipo de folhosa, né? Aqui temos pino, casca de noz e cana-de-açúcar, né? Então, aqui estão os percentuais de cada um desses componentes. Como a gente pode ver, eles variam bastante, né? Em função da espécie, mas eles também variam na posição em que se encontra na árvore. De repente, do tronco eu tenho percentual, um percentual diferente desses compostos mais perto da medula da árvore, vai diferir da quantidade que eu tenho mais próximo à casca. Também condições ambientais influenciam bastante, assim como o método de extração que eu vou utilizar para obter esses compostos também vai interferir nos seus percentuais, né? A biomassa também, além desses compostos, algumas matérias-primas apresentam, por exemplo, a casca da noz tem um elevado teor de tanino, né? Outros materiais como lignocelulósicos vão apresentar uma quantidade elevada de nitrogênio, de proteína, que é um composto à base de nitrogênio, que vem cada vez mais sendo valorizado também. Aqui eu vou detalhar um pouquinho para vocês a estrutura do lignocelulósico, tá? Então, aqui a gente tem uma grama, né? Aqui em close a gente tem que seria a parede celular dela. E aqui a gente tem os três principais compostos estruturais. Essa parte cinza é a celulose, né? Esse fecho aqui é a celulose. Ela é composta de unidades de celulobiose que se ligam formando um feixe cristalino. Então, a celulose tem como característica uma estrutura cristalina, tá? Ela vai estar ligada às hemiceluloses, que são formadas por pentoses e hexoses, né? E formam uma estrutura mais amorfa. A hemicelulose é bem amorfa, tá? A hemicelulose, aqui seria uma estrutura tridimensional do que é a lignina. A lignina é formada por esses três fenilpropanos, né, essas três unidades fenilpropanos, e ela se diferencia bastante em função da espécie, né? Se a gente tem gramíneas, a gente vai ter quantidades de unidades guaiacil, seringol e hidroxifenil mais diferenciadas. Se a gente tiver uma conífera, né, a gente vai ter uma predominância de unidades guaiacil. E se a gente tiver uma espécie de folhosa, a gente vai ter uma mistura de guaiacil e seringol. E essas unidades têm várias ligações, né, diferentes, que vão interferir na sua formação tridimensional. Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque depois, na hora de fazer a conversão, né, da biomassa, essas propriedades todas, essas características todas vão influenciar também, certo?
Travou meu slide. Aqui foi. Quais os processos de conversão da biomassa, né? Então, nós temos processos mecânicos e físicos, né? Podem ser pré-tratamentos, uma moagem, uma separação ou uma destilação. Não altera a estrutura química dos componentes da biomassa, tá? No processo bioquímico, pode ser realizado por digestão anaeróbica, fermentação aeróbica e anaeróbica, uma conversão enzimática. É utilizado na conversão enzimática, desculpa, é utilizado nesse processo, na utilização de micro-organismos ou enzimas. Nos químicos, nós temos a hidrólise, transesterificação, hidrogenação e oxidação. Nesse processo, a gente tem alteração química do substrato, tá? Além desses processos, a gente tem os processos termoquímicos de conversão. Entre eles, a gente tem a combustão, né? A gaseificação, que podemos chegar aos gases de síntese, né? E a liquefação direta. Na liquefação direta, a gente tem a pirólise, que pode ser rápida ou lenta, e a gente vai obter como produto, né, o combustível sólido ou carvão ativado. Na liquefação por hidrotermal, a gente vai obter o bioóleo e também lá no final o combustível, né? A liquefação por térmica utilizando solventes, né? Solvotérmica. Se nós utilizarmos solventes alcoólicos, a gente vai ter a obtenção de poliol. E se a gente utilizar o fenol, solventes fenólicos, né? A base de fenol, a gente vai ter um polifenol, né? Ambos poliol, tanto poliol quanto polifenol, podem ser usados em resinas fenólicas ou de poliuretano, por exemplo, e a obtenção de químicos. Bom, aqui eu já falei, né, um pouco sobre biorefinaria, algumas classificações, né, alguns aspectos pelos quais a biorefinaria é classificada, pode ser classificada. Falei um pouco sobre a biomassa, em especial a biomassa lignocelulósica, né, seus principais constituintes e os processos de conversão dessa biomassa. Então, como nós vimos, as possibilidades de configurações de uma biorefinaria são variadas, bastante variadas. Mas para que ela seja sustentável, né, a biorefinaria deve estar alicerçada em um tripé, tendo como foco a economia, né? E aí aqui a gente vai ter vários aspectos que vão contribuir para esse tripé, desde subsídios governamentais, questões logísticas de como receber a matéria-prima e como exportar, né, transportar os produtos finais, armazenamento e, óbvio, que isso tudo visando lucro, né? E outro aspecto é o social, né? Por meio da interação da sociedade, em especial a comunidade local, né? Aí a gente teria capacitar indivíduos, famílias, né? Para trazer num contexto mais familiar. E, por fim, o ambiental, que nem sempre é o mais importante, né? Mas neste aspecto, nesse contexto, ele tem uma pegada muito forte. E aí, nesse aspecto, tem vários detalhes, várias questões que têm que ser levadas em conta, né? Como o balanço de gases
poluentes, né? A utilização do solo, o uso dos recursos hídricos, né? E isso tudo tem que ser muito bem, como vou dizer, muito bem analisado, porque às vezes pelo fato de estar se usando um material renovável, né, não quer dizer obrigatoriamente que ele seja ecologicamente correto. Desde durante o processo, ele vai poluir muito mais do que o meu material fóssil lá. Então, essa ideia que a gente tem de que é renovável, é ambientalmente correto, é relativo. Então, todo o processo tem que ser analisado para se ter certeza de que, primeiro, né, ele seja econômico, ele seja rentável, né, e que seja realmente ecologicamente correto. Bom, o uso eficiente da matéria-prima, né? Como nós vimos, a biorefinaria funciona em função da matéria-prima disponível. Mas será que ela é utilizada de forma eficiente? Será que essa matéria-prima é aproveitada ao máximo do seu potencial? Como eu tinha falado antes, na cana-de-açúcar, né? No início ela fazia parte da primeira geração, ou seja, logo que começou-se a obtenção do bioetanol, esse processo era obtido a partir da fermentação do caldo da cana-de-açúcar, né? Que era obtido diretamente da moagem da cana. E aí, o que sobrava? O bagaço da cana. E é muita quantidade esse bagaço. Então, eles partiram? Para pesquisar como é que podia fazer para tirar lucro, para aproveitar esse bagaço também, de uma forma mais rentável, é claro. Então, esse bagaço passou a ser submetido a tratamentos enzimáticos. E aí, em participação de empresas estrangeiras, ajudaram, né, na tecnologia de enzimas, né, um coquetel de enzimas, e a gente hoje tem o nosso etanol de segunda geração. Oi? E esse grau de entendimento da matéria-prima é que a gente precisa ter para só assim a gente poder usar de modo eficiente e sustentável, né? É necessário pesquisar diferentes solventes, catalisadores, coquetel, fazer um mix do que a gente já conhece, que normalmente a gente faz de uma maneira individual, e ir testando. Será que se eu fizer primeiro esse processo, eu consigo um rendimento melhor, um produto melhor, mais eficiente, mais útil, mais rentável? Então, é esse olhar que a gente tem que ter, né, para a matéria-prima. Essa imagem, essa figura faz parte do meu trabalho de doutorado, tá? Eu trabalhei com liquefação térmica usando solventes, tá? E eu usei diferentes matérias-primas para obtenção do meu poliol. E aí, o que eu percebi? Como eu tinha comentado antes, a casca da noz tem um alto teor de tanino, né? E o que eu percebi? Que o meu poliol, o meu produto final, não realçou,
o fato da casca de noz ter esse elevado teor de tanino não agregou valor no meu poliol. Então, o que eu posso concluir com isso? Não uso a casca de noz para fazer poliol? Não, não é assim. O que eu posso fazer? Eu posso extrair esse tanino antes, entende? Porque a minha conversão em poliol permite que eu use um resíduo. Eu posso usar um resíduo de uma hidrólise, eu posso usar, fazer a extração primeiro do tanino, né? E o que seria o resíduo desse processo de extração de tanino, eu posso usar no meu poliol. Então, ao invés de eu usar a casca somente para ou a extração do tanino ou para o poliol, eu posso usar ela das duas maneiras. É só ordenar os processos. Num, num congresso que eu fui, se não me engano, na Polônia, a gente foi visitar uma universidade lá. E o que eles tinham lá? Eles trabalhavam muito com compostos e tinham outras pesquisas também. Mas o que me chamou bastante atenção? Eles eles faziam uma moagem da matéria-prima, tá? Mas normalmente, quando a gente faz a moagem numa matéria-prima, tu vai usar uma determinada granulometria, certo? E descartando aquela granulometria que não te interessa. Lá eles tinham uma separação da moagem por granulometria. E em função desse tamanho de partícula diferenciado, eles usavam para diferentes aplicações. Então, isso também é um modo de tu tornar mais eficiente aquele material que tu tem à tua disposição. Outro exemplo que eu tenho também, no laboratório que eu estava fazendo meu doutorado, né? É um laboratório de biorefinaria, baseado em biorefinaria. E o que a gente fazia? Por exemplo, eu tinha um colega que fazia, o trabalho dele era, ele precisava extrair a lignina da madeira de uma conífera, de pinos marítimas, se não me engano. E aí ele fazia essa hidrólise e ficava com resíduo. Eu digo, não, tu me dá esse resíduo que eu vou aproveitar esse resíduo. Então, o que para ele ia ser um descarte, eu converti em poliol e apliquei no trabalho que eu queria. Então, são esses pequenos detalhes que a gente tem que começar a prestar mais atenção. O que é o descarte? Minha pesquisa é isso, o resto não me interessa. Tudo bem, não interessa para ti, mas pode interessar para outro no grupo. Então, tem que haver uma maior interação, né, entre o grupo de pesquisa, a fim da gente aproveitar ao máximo as potencialidades que a gente tem à disposição, certo? Aí, universidades, comunidades locais versus o governo, né? Nesse contexto de explorar ao máximo, né, o desmembramento, a conversão, fracionamento da nossa matéria-prima, acho que o termo correto é esse, fracionamento da nossa matéria-prima, a gente, a partir daí, pode ajudar, né, as comunidades locais a obter um lucro ou ter uma renda, né?
Claro que tu não vai comparar essa renda à de uma biorefinaria em escala industrial, porque não vai ser esse a tua realidade. Mas tu pode aplicar esse conceito de biorefinaria numa localidade. O que tem no entorno dessa comunidade? Quais as árvores que tem? O que é resíduo para eles? O que não é? Tem como a gente utilizar essa matéria-prima? Então, cabe a nós da comunidade acadêmica ter esse olhar, né? E observar o que a gente tem ao nosso redor, pesquisar e, baseado nas pesquisas, propor soluções para essas comunidades de utilizar melhor aquilo que elas têm ao redor delas, que muitas vezes é tão banal, sempre esteve ali, sempre foi tratado com pouco caso, sem muito interesse, mas na realidade cabe a nós reverter esse panorama, né? E trazer para as comunidades essa possibilidade. Aí entraria as empresas júniores da universidade, buscar um apoio do governo, fazer um projeto. Tudo são alternativas que a gente tem que se valer para transmitir o nosso conhecimento, né, para essas comunidades que vivem à margem. A situação. Esses tempos eu vi numa reportagem na televisão sobre o desmatamento no Amazonas, né? E que a comunidade estava apedrejando, correndo, os policiais da comunidade a comunidade não queria que a polícia intervisse naquela situação de desmate. Por quê? Simples. É o único ganha-pão que eles têm. Então, como é que tu vai chegar para essa população e dizer para eles, não desmata? E tu vai dar o que para eles comer? A realidade nossa é propor uma alternativa para essas pessoas, para poder contrapor com essa realidade que a gente tem de desmatamento, que está cada vez pior, né? Então, eu acho que é essa abordagem baseada no conceito de biorefinaria, né, que a gente tem que investigar e propor para essas comunidades ao nosso redor, para a gente tentar reverter essa situação. Reverter eu não diria, né, mas ajudar eles a ter uma renda, a utilizar os recursos naturais de uma maneira correta, de uma maneira sustentável e eficiente, né? Claro que isso envolve vários aspectos. Uma das dificuldades é a questão de logística, de como geralmente tu não tem tudo num lugar só, a matéria-prima, tu tem que buscar aqui ou buscar outro pouco ali para ter uma quantidade suficiente para fazer a tua conversão ser contínua. Então, isso tudo são aspectos que têm que serem levados em conta e que envolve várias pessoas. Essa proposta de uso eficiente em escala pequena demanda uma interação interdisciplinar, né? Tu tem vários profissionais, vários pesquisadores em várias áreas. De repente, tu precisa de um maquinário que as condições financeiras da localidade não te permite, mas tu tem um setor na universidade que é
voltado para mecânica, não tem na tua universidade, tem numa outra universidade, fazer uma parceria. Acho que a palavra de ordem é parceria, né? Parceria com universidades, com a comunidade e buscando sempre que possível os recursos com os órgãos competentes, né? Então seria isso, né? Até onde a gente tem condições, como a gente pode fazer para aplicar, né, os conhecimentos que a gente tem numa abordagem de biorefinaria em escala pequena, para poder fazer com que as comunidades consigam usar estes recursos naturais de uma maneira mais eficiente. Da minha parte era isso. Eu gostaria muito de agradecer pela participação na segunda semana do meio ambiente. E perguntas vocês podem enviar pelo e-mail, né, que vai ser disponibilizado para vocês depois. Muito obrigada.